Saudações a todos, bem-vindos a Animas Podcast. Eu sou Abel Xing, o vosso host habitual no espaço Saúde. No dia de hoje trazemos um convidado super interessante, mas antes disto, queria convidar-lhe para curtir o nosso canal, dar um like neste vídeo e assim o YouTube conseguirá notar que é de relevância e vai poder mostrar para mais pessoas. Ative o sininho de notificações e serás notificado sempre que tivermos um vídeo novo. No dia de hoje temos um convidado, como eu disse, super importante. Um convidado de peso conhecido pela nossa comunidade acadêmica, especialmente conhecido pela comunidade médica. Ele então recentemente formado pela Universidade José Eduardo dos Santos, Faculdade de Medicina, o nosso doutor, bem-vindo, Kwenda. Entre outras funções, bem-vindo, Kwenda, já foi presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina, é técnico médio de enfermagem e também é pesquisador. Doutor, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, saudações a todos em casa, mais uma vez agradecer pelo convite. E será sempre um prazer partilhar com a comunidade assuntos interessantes, assuntos que de uma ou outra forma acabam moldando, né, aquilo que nós perspectivamos desde sempre na questão da saúde preventiva. Então, muito obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. Então, estimado ouvinte e assistente, senta-te e observa o doutor bem-vindo a falar-nos sobre este tema de muita relevância social. Vamos falar então sobre miomas uterinos. Antes disto, queria perguntar se esquecemos alguma coisa na apresentação do doutor. Doutor, acho que é a primeira entrevista que ele dá como médico, certo? É um privilégio. Esquecemos algum item importante? Não, penso que é suficiente. Suficiente. Foi dito é suficiente. É suficiente. Podemos ir para outros assuntos. Muito obrigado. O nosso tema é miomas uterinos. Doutor, bem-vindo. Agora mesmo, doutor. O que é um mioma, assim, em aspectos gerais? Bom, em aspectos gerais, nós poderíamos definir mioma como sendo um tumor benigno do útero, nesse caso da cavidade uterina. No sentido lato, podíamos dizer mio, músculo, e oma, tumor. Então, mioma é um tumor benigno, né, do útero. Ele geralmente acomete as mulheres, sendo na espécie humana as únicas portadoras desta cavidade uterina ou do útero. E geralmente é bastante frequente. E eu tenho dito sempre, à medida em que as formas de combater as doenças negligenciadas vão surtindo efeito, estas doenças começam a aparecer. E o mioma uterino acomete muitas mulheres. Então, cada vez mais é factível e podemos observar mulheres com este problema. Exato, muito obrigado. Doutor, afinal de contas, o que é que vai causar o mioma, né? Sabemos que é um fibroma, certo? Um músculo e a localização específica é na cavidade uterina. O que é que vai causar? Como é que ele surge? Bem, assim, popularmente ele é chamado como fibroma. E do ponto de vista, se calhar, anatomopatológico, nós podíamos chamar também de leiomioma, liomioma ou fibromioma. Realmente, mioma acontece quando existe um crescimento anormal das fibras musculares lisas uterinas, não é? E associado a isso também temos uma participação do estroma, né? Estamos a falar de tecido conjuntivo, nesta mesma cavidade. Diz-se que o mioma uterino é um tumor hormônio dependente ou estrogênio dependente, porque normalmente existe uma ativação por parte dos hormônios, né, para que estas células com alguma predisposição para crescerem de forma descompensada, né, comecem a se desenvolver e então aumentando de tamanho para ganharem ou tomarem aqueles tamanhos que às vezes nós vemos nas mídias e às vezes na nossa prática clínica.
Aproveitando esse gancho, doutor, falando um bocadinho sobre o estrogênio. Estrogênio dependente. O que é o estrogênio? E assim, para os mais leigos, o que é que podemos dizer? E tenta auxiliar essa parte com o facto de que a presença desse hormônio que em condições normais é benéfico e pode chegar a dar origem a um problema de saúde. Sim. Sim. O estrogênio, nesse caso eu gosto de chamar de estrogênios, ou seja, é um conjunto de hormônios, né? Porque o principal hormônio nestes 3 ou 4 é o estradiol. Normalmente são hormônios necessários, principalmente para a vida reprodutiva da mulher. É um hormônio que age como sendo um proliferante de tecidos, proliferante de células. E junto com a progesterona, mas é muito mais o estrogênio, junto com a progesterona, este hormônio atua propiciando o crescimento de várias células. Vamos lá dar o exemplo, por exemplo, das mulheres. Né? Por que as mulheres têm mais estrogênios que nós? Normalmente, uma das funções importantes do estrogênio é o depósito de gorduras. E, bom, é sabido que as mulheres tendem a ser, né, mais grandes do ponto de vista de tecido, né, adiposo, que os homens. Certo. Então, há uma necessidade das mulheres terem este hormônio em quantidade meio elevada para poder fazer esta função, né? Ter os seios, né, aumentados, os glúteos avantajados, e as coxas e tudo. Mas eles não agem apenas ali, eles agem também nos ovários, onde são produzidos, e vão atuando no útero, ajudando a proliferação de células, de tecidos. O que acontece é que quando existirem células ou fatores que condicionam a proliferação ou aumento desordenado destas células, com a ação dos estrogênios e em menor quantidade da progesterona, então ali algumas células começam a crescer de forma desproporcional. E ali, então, no caso do útero, surge este aumento das células, das fibras musculares lisas, né? E acabam aparecendo, então, os miomas. Certo. Então, o estrogênio em si não é um hormônio maléfico. É necessário existir a união da superprodução de estrogênio e mais um outro fator. É necessário. Os estrogênios são benéficos. Para que haja, por exemplo, a gravidez, né? É necessário que exista estrogênio. Para que haja a gravidez, é necessário que exista a progesterona. Entanto, existem pessoas, mulheres particularmente, né, que carregam fatores que podem ser facilmente descompensados quando há uma ação exagerada ou excessiva dos estrogênios. Certo. E ali, do ponto de vista reprodutivo, a nível do útero, acabam aparecendo estes miomas. E dentro das causas, auxiliadas ou as causas que podem, nesse caso, alavancar junto ao estrogênio o surgimento do mioma, temos a hereditariedade? Podemos mencionar esse fator? Sim, a hereditariedade é o histórico familiar, certo, né? Para as pessoas que não são da saúde. Né? O histórico familiar de miomas uterinos é um aspecto importante a ter em conta na identificação de miomas, porque principalmente parentes do primeiro grau, né, que tiveram mioma, há uma chance elevada de mulheres que descendem destas parentes poderem adquirir ou vir a ter o mioma. Mas, além desses fatores, temos outros. Sim, sim. O próximo pode ser a própria obesidade. Né? A obesidade, e de que maneira? Porque, tal como eu expliquei, né, os estrogênios participam no depósito de gorduras, certo? Exatamente. Então, alguém que não pratica exercícios físicos e aumenta o peso em função disso, está a querer dizer que existem muitos estrogênios. Então, neste sentido, os estrogênios que deviam fazer, se calhar, um outro papel, eles acabam modificando a sua função e
acabam proliferando células que se calhar não deviam proliferar e ali aparecem os miomas. Depois temos também o próprio sedentarismo, a hipertensão arterial, também é um fator muito importante. Poderíamos também aqui dizer estilos de vida não saudáveis. Estilos de vida não saudáveis, por exemplo, o consumo de drogas, o consumo de dieta rica em gorduras, né? O consumo de álcool, também são fatores importantes no surgimento de miomas uterinos. Portanto, é um conjunto de fatores que concorrem para que apareça este mioma. Mas, até aqui, assim, de forma objetiva, as causas de mioma são desconhecidas. São por se estudar. Entanto, invocam-se estes fatores que eu disse, associado à presença de estrogênio, para dizer ou tentar mostrar a causa ou as causas do mioma. Porque, indo um pouquinho na epidemiologia, que é um aspecto importante, 1 em cada 2 mulheres vai desenvolver durante a sua vida mioma. Ou seja, mais de 50% e, por exemplo, tendo em conta regiões, existem regiões onde mais de 80% das mulheres acabam apresentando miomas. Então é só para ver que existe este problema nas mulheres de forma muito grande. E a causa como tal até aqui ainda não está esclarecida. Então é preciso sempre buscar, porque observou-se que um excesso de estrogênio associa-se com a presença de miomas uterinos. Então não existe, o fator mais sonante que podemos mencionar então é a superprodução de estrogênio. Superprodução de estrogênio. Certo. Doutor, o mioma é câncer? Não. Não é câncer. O mioma não é câncer. Existe alguma relação entre as duas entidades? Não existe. Não existe relação. Por quê, doutor? Mioma, como eu já disse, no princípio, é músculo. Né? Músculo, mioma, tumor benigno. Então, certo. É um mioma. O mioma, normalmente, ele cresce apenas porque houve uma descompensação daquilo que é o equilíbrio hormonal. Né? Então, ele surge. Ok? Quanto ao câncer do útero, não, o câncer do útero teríamos que evocar aqui outras questões. Não existe provas. Estou lembrado que existe um estudo que mostrou uma prevalência de 0,5%, que também é baixo, né? De mulheres que desenvolveram mioma e depois concorreram para um câncer, terminaram com um câncer do útero. Mas de forma geral, não, o mioma não é câncer, o mioma não causa câncer, o mioma é um tumor benigno que pode desaparecer, pode reaparecer, ok? Não tem ligações com o câncer do útero. Nenhuma ligação? Não tem ligações. Que fique claro então, estimado ouvinte, estimado assistente, não sei se essa palavra existe, que mioma não é câncer. Sobre câncer, se calhar algum dia o doutor volta aqui e explica um bocadinho sobre o câncer do útero como tal. Mas miomas uterinos e câncer são entidades totalmente distintas. Doutor, como é que eu consigo dar conta que eu tenho um mioma? Os sintomas mais comuns, o que é que pode aparecer para uma mulher com mioma? Bem, o mioma uterino, ele normalmente, em grande parte das mulheres, falam em uma percentagem, por exemplo, de 50%, é assintomático. É assintomático. Ou seja, metade das mulheres só descobrem, por exemplo, que têm mioma quando vão para o hospital fazendo uma consulta que se calhar não tem nada a ver com este problema. Ela chega e na tentativa de descobrir, por exemplo, que está a causar um problema, então sai de lá com a informação de que tem mioma. Porque ele, geralmente, 50% ou um pouquinho mais das mulheres são assintomáticas. Entanto, naquelas mulheres que apresentam algum sintoma, existem 3 sintomas fundamentais. O primeiro sintoma é o sangramento. Okay? O sangramento que pode ou não cursar com o ciclo menstrual.
normalmente ele pode desregular o ciclo, ou seja, o ciclo pode ser maior do que o esperado, pode aumentar a quantidade, ou seja, a mulher pode, por exemplo, menstruar ou ter um sangramento acima dos 80 mililitros, 80, 90 mililitros de sangue, ok? E, como eu já disse, pode não ser no ciclo menstrual. A mulher pode apresentar, por exemplo, um sangramento fora daquele que é o seu ciclo, o período menstrual. Depois temos a dor. A dor também é um fator importante, porque quando o tumor cresce, ele acaba comprimindo estruturas. E ao comprimir estruturas, principalmente desta região, pode ser os próprios intestinos, né? Ou então os plexos. Os plexos são estruturas nervosas, né? Que estão nesta região. Então a mulher acaba se manifestando, ou seja, queixando-se de dor. Então o sangramento e a dor são sintomas importantes. O terceiro, que fecha, se calhar, podíamos chamar a tríada, né? Do mioma uterino, é o tumor, ou seja, o aumento de volume do abdômen, principalmente no abdômen inferior, né? Para os profissionais de saúde, poderíamos dizer, principalmente na região hipogástrica, ok? E estes três sintomas concorrem fortemente para, por exemplo, a presença de um mioma. A mulher pode, por exemplo, pode notar isso e ser um motivo de queixa, um motivo de consulta, ou, no caso do tumor, o profissional de saúde, o médico, pode identificar e, aliado a isso, outros exames, então ele pode acabar identificando a presença deste mioma. Certo. E o doutor falou um bocadinho sobre o sangramento. É muito importante para quem estuda a geo as características do sangramento. Só o sangramento já nos aporta dados muito importantes sobre o diagnóstico de uma determinada enfermidade. No mioma uterino, podemos especificar alguma coisa quanto ao sangramento, quanto à dor, uma característica destes sintomas? Bem, nós podemos, entretanto, também podemos aqui antes dizer que é um sangramento que pode aparecer em vários outros problemas, né? Próprio caso de cervicite, ele pode aparecer em outros problemas. Entretanto, se por exemplo aparecer uma mulher com uma dor nesta região, na região do abdominal inferior, na região hipogástrica, com um sangue ou um sangramento onde existe coágulos, né? Existe coágulos e tal, então você pode desconfiar, né? Estamos em medicina 1 mais 1 não é 2, ok? E isto pode fazer suspeitar a presença de mioma. E depois, através de outros exames, tu podes comprovar se a pessoa tem ou não o mioma, ok? Sim. Então, desde que haja a presença do sangramento, pode não coagular, ok? Se coagular, melhor, ok? Então, tu podes suspeitar a presença deste mioma. E depois deves buscar outros dados, como eu já disse, nos fatores de risco, que vão sustentar então, se calhar, a tua visão, o teu olho clínico, quanto à presença ou não de miomas. Certo. E há alguma forma de apresentação? Há diferentes formas de apresentação, ou ele só se localiza mesmo na luz do útero, ou então podemos encontrar em outros locais? A forma de apresentação, características gerais do mioma, temos alguma específica? Sim, normalmente isto é importante. Isto é importante porque vai ditar a conduta e as complicações. As complicações que podem advir da presença de um mioma. No caso das formas, como é que pode se apresentar um mioma? Eu esqueci realmente. Mas eu quero que em casa imaginem uma mão cortado, ok? Uma mão cortado, e que a parte de cima vai para baixo, ok? Então, esta aqui seria a característica mais ou menos do útero, ok? Então, o mioma pode estar em vários sítios deste útero. O útero tem 3 camadas, ok? E temos a mais interna, que é o endométrio. Esta camada é importante, por quê? Porque é ali onde
o embrião terá que se implantar ou ficar durante a gravidez. Ou seja, depois da fecundação, o embrião terá que vir, nesse caso ainda chamaremos de outros termos, que do ponto de vista, por exemplo, embriológico, né? Podemos chamar de trofoblasto e tudo, ok? Ele vai se unir nesta camada. Então, se o mioma estiver nesta camada, na primeira, nós vamos chamar de mioma submucoso. Ou seja, ele fica na mucosa do endométrio. E depois temos a segunda camada, que é a camada praticamente muscular, né, propriamente dita, onde encontramos as fibras musculares lisas. E se o mioma estiver nesta região, nós vamos chamar de mioma intramural. Okay? E se compararmos o mioma submucoso com o mioma intramural, o mioma submucoso chega a ser o mais complicado, o mais grave, porque ele tem mais complicações. E depois temos aquele que vai ficar meio que na parte externa, ok? Do útero. E a este nós vamos chamar de mioma subseroso. Ainda existem outros, como por exemplo o mioma intraligamentário, né? Que fica entre o ligamento, né? O ligamento maior, e os miomas pediculados, aqueles que se unem ao útero apenas por meio de um pedículo. Ok? Então, a presença ou a localização deste mioma vai ditar aquilo que é a conduta, a complicação e o desfecho deste mioma. Certo, que já vamos falar a seguir. Exatamente. E o doutor falou um bocadinho sobre o facto do submucoso ser mais perigoso. Se calhar alguns já despertaram a curiosidade. O doutor pode explicar assim, bem rápido, o que é que pode... Por que é que o submucoso é mais perigoso? Exatamente. Normalmente... o endométrio é a camada do útero que se prepara para que em um período, né, depois da ovulação, podemos assim dizer, o embrião venha, né, o embrião venha e ali se acomode para o seu desenvolvimento. Certo. O que é que acontece? Se não acontecer, por exemplo, uma gravidez e tiver mioma, este mioma pode precipitar ou exagerar aquele que é o sangramento normal. Ok? Ele pode desfazer aquela que é a menstruação normal de uma mulher e desregular. Então a mulher pode apresentar um sangramento excessivo. Ok? Agora, se a mulher, por exemplo, quiser engravidar, imagina que o embrião ele tenha que se instalar na zona onde o mioma está. Então, ali não haverá este processo de nidação, não haverá esta implantação e vai acontecer então que não há gravidez. E depois também pode ser o próprio aborto. Imagina que o mioma submucoso esteja próximo à zona onde está implantado o embrião. À medida em que ele cresce, porque quanto mais estrogênio for, mais ele grande vai ficar. Então, à medida em que ele cresce, ele vai perturbando o embrião lá em crescimento. E ali a mulher pode depois chegar a abortar. Portanto, este aqui é o mais grave, o mais perigoso, o mais complicado possível. Certo. Exatamente. Pelas complicações explicadas faz sentido, faz todo sentido, doutor, faz todo sentido. E temos então uma forma de diagnóstico. O que é que um clínico, em aspectos gerais, pode se embasar ou fundamentar para conseguir chegar a um diagnóstico certeiro sobre o mioma? Sim. Temos algumas... Sim? Sim, nós temos um diagnóstico para o mioma. Pode ser clínico, ok? Em grande parte deles, principalmente quando já há um mioma com um tamanho considerável, ok? Ele pode ser clínico através dos sinais e sintomas, do exame físico. No exame físico, frisar aqui a importância do uso do espéculo. As mulheres dominam bem este material. E para o profissional de saúde, o toque vaginal. O toque vaginal, tu podes precisar, inclusive, as características do mioma. Tu vais notar uma massa anormal e tudo. Então, a história clínica
o exame físico, né? Onde colocamos o exame com espéculo para poder ver onde vem o sangue, e o toque vaginal nós podemos diagnosticar. Agora, podemos também nos servir dos meios disponíveis, meios complementares, para então podermos diagnosticar. E o exame que mais se usa, considera-se ainda ser o exame de excelência, é a ultrassonografia abdominopélvica, ok? E ali nós vamos poder observar exatamente as características do mioma, o tamanho, a localização e a quantidade de miomas. Podemos também usar outros métodos, como por exemplo a ressonância magnética. Nós não usamos para a nossa prática, eu não gosto de falar aquilo que nós não usamos, certo. Mas normalmente em zonas com condições, a ressonância magnética é importante principalmente para questões onde o útero esteja muito acometido ou tenha muitos miomas. Ali é importante. Também temos a própria laparoscopia, que pode nos ajudar a identificar a presença de miomas. Entretanto, para a nossa prática, a ultrassonografia é o exame complementar, né, de imagem mais importante que temos. Podíamos usar, por exemplo, também uma histerosalpingografia, né, que seja a descrição do útero e das trompas uterinas. Entretanto, com uma ultrassonografia é básico, é suficiente para diagnosticarmos. Lembrando, começamos sempre com uma anamnese. Anamnese, exame físico. Depois, aqui no exame físico, vamos usar o espéculo, certo, e o toque vaginal. Na anamnese, nunca, mas nunca esquecer de antecedentes, quer pessoais, quer familiares, ok? Porque é muito provável que alguém que tenha mioma, né, agora a sua mãe ou alguém muito próximo a ela também tenha tido este mioma. Então, antecedentes é fundamental para isso. E depois o estilo de vida. O estilo de vida também joga um papel importante para isso. Para chegar no diagnóstico. Exatamente. Muito obrigado, doutor. É muito importante daqui, ressaltamos a importância da clínica. Nos falam muito na escola, nos nossos professores, que a maior parte das doenças só pela clínica já chega a um diagnóstico. E muitas das vezes vemos o médico a ir diretamente para o complementário e basear somente no complementário para o diagnóstico de uma doença. É um problema grande. Doutor, fizemos o diagnóstico e muitas das vezes chegamos em dúvida, temos alguma dúvida, o que é normal. Então, o que é que pode mascarar o mioma? Quais são as entidades que podem se parecer, mas não são miomas? Assim, em aspectos gerais. Só citando algumas, clinicamente parecidas, mas diferentes no real. Ok. Bem, eu vou descartar aqui o câncer, ok? Vou descartar aqui o câncer porque se nós falarmos que, por exemplo, mais de 50% das mulheres têm mioma e falarmos, por exemplo, de uma ligação com câncer, então lá em casa vão ter muito medo. Ou seja, não há nenhuma ligação entre mioma uterino e câncer. Então eu descarto isso. Tanto existem outras entidades que nós poderíamos aqui citar. E, por exemplo, tu podes desconfiar que tens um mioma uterino e se calhar deves ter uma gravidez, ok? Existe aumento de volume, existe uma massa, então não tens como. Casos de endometriose, ok? Casos de endometriose. E também poderíamos citar aqui os quistos ováricos. Muitas das vezes os quistos ováricos também são confundidos com miomas uterinos. Entretanto, são situações diferentes, que acontecem em órgãos diferentes. Eu esqueci de falar, mas, por exemplo, nos fatores de risco, na questão do mioma, a menarca precoce pode ser um dos fatores. Ok. Menarca precoce, para os mais leigos, doutor, por favor. Sim. A menarca é a primeira menstruação que a mulher tem, ou seja, desde o momento que ela atinge a fase da puberdade. É o organismo a falar que, do ponto de vista fisiológico, a mulher está em condições de reproduzir, mas não está. Então, você que está entrando agora você que entrou agora na menarca, que teve a menarca, a primeira menstruação, ainda não estás em condições de ter filhos, ok? Entretanto, mas a menarca precoce, ela é um fator importante. As mulheres que têm filhos muito tarde
também é um fator de risco. Imagine que os hormônios têm que trabalhar em coordenação. E o primeiro parto, é um elemento fundamental neste equilíbrio, no equilíbrio do eixo hipotalâmico, hipófise, né? E gônadas. O primeiro parto é um elemento fundamental. Quando isto não acontece muito cedo, então você vai continuar com aquele desequilíbrio e pode muito bem vir a ter mioma uterino. E depois também a própria nuliparidade, ok? A própria nuliparidade, ou seja, mulheres que simplesmente não querem ter filhos ou não têm filhos, também é um fator de risco importante. Fatores de risco completamente diferentes, por exemplo, de um quisto ovárico, ok? Então é mais ou menos, essas entidades são indispensáveis quando quisermos pensar em um mioma uterino. Há uma relação com o mioma e as enfermidades sexualmente transmissíveis? Bem, não existe. Não existe? Não existe relação. Porque mioma é um músculo que cresce. Porque não tem um equilíbrio de hormônios. Mas o nosso ouvinte pode estar a pensar, Exatamente. se calhar, enfermidades sexualmente transmissíveis recorrentes. Exatamente. Pode, de certa forma, também ser um dos fatores de risco? Sim, as enfermidades sexualmente transmissíveis, elas jogam um papel fundamental no surgimento de outras entidades, ok? De outras entidades. Poderíamos falar, por exemplo, do próprio câncer do colo uterino, certo. ok? Sim. Que tem uma ligação forte, né, com o papilomavírus, por exemplo, ok? Poderíamos falar de cervicites, poderíamos falar, por exemplo, da doença inflamatória pélvica, que são doenças que têm que ter uma ligação forte com o processo infeccioso. Mas o mioma uterino, não. E, mais uma vez repito, este mioma é hormônio dependente, ok? Segundo as causas que até ao momento são conhecidas. Certo. Muito obrigado, doutor. Obrigado por esclarecer este ponto. E já estamos a caminhar, então, para as partes mais interessantes sobre o mioma uterino. Então, podemos entrar para o tratamento. Começando sobre tratamento não farmacológico. E é uma coisa que o doutor muito frisou durante a nossa conversa, que é o estilo de vida, a prevenção em si. Então começamos com medidas não farmacológicas, depois vamos avançar para as farmacológicas e também, se tiver cirúrgicas, avançamos então para as cirúrgicas. Doutor, eu tenho mioma, o que fazer agora? Bem, o mais importante seria não ter aparecido o mioma, ok? Existe uma frase que eu gosto muito, que desde o momento que o médico diagnostica uma doença é porque ele errou. Ou seja, o essencial, o importante era não aparecer. É a doença. Entretanto, nós podemos melhorar este quadro com a mudança do nosso estilo de vida. Histórico familiar, isso não se muda. A menarca, por exemplo, não se muda. Mas temos aqui outros fatores que nós podemos mudar. A nossa alimentação. Mulheres, a alimentação joga um papel importante no surgimento de mioma uterino. A alimentação, por exemplo, rica em carne vermelha é um fator importante no surgimento, não só do mioma, como de outras entidades. É melhor que vocês prefiram alimentos ricos em fibras, alimentos vegetais, frutas, são completamente essenciais para a vossa saúde, não só para o mioma uterino, mas para outras entidades. Se tu fizeres um desafio para ti mesmo, em menos de 6 meses tu vais ver esta mudança, ok? A própria obesidade, que também em grande parte resulta de uma malnutrição por excesso. Então é preciso melhorar este aspecto. Se já tiveres essa obesidade, deves combater com a prática de exercícios, com uma dieta balanceada, se procurar um nutricionista melhor, ok? O sedentarismo, praticar exercícios físicos fundamentalmente, ok? E existem também outros elementos que nós poderíamos aqui dizer, por exemplo, as mulheres que querem por tudo ou nada aumentar de
eu não sei, diria Os de massa, atributos, exatamente. a jarda. Exatamente. E não se tem a certeza da qualidade do material do produto que eles utilizam. Provavelmente estarão ali a colocar substâncias ou produtos que depois só virão a comprometer aquele que é o vosso, se calhar o vosso organismo normal. Portanto, evitar todos esses fatores, terem uma vida saudável. Isto fará bem para todos. Fará bem para vocês e para nós também como profissionais de saúde. Certo. Exatamente. Então, do ponto de vista não farmacológico, do ponto de vista preventivo, estes aqui são os elementos essenciais que nós poderíamos dar para a mulher. Dieta, prática de exercícios físicos, ok? E ter cuidado com o que as mulheres, com o que elas colocam no organismo. Que substância estás a ingerir? Que substância? Exatamente. E as medidas farmacológicas, então? Ok. Então, medidas farmacológicas como tal não existem, ok? Não existem. Entretanto, para se tratar o mioma, é necessário que se tenham em consideração alguns critérios. O primeiro tem a ver com a idade da mulher. A idade da mulher que tem o mioma. O segundo, a paridade, ou seja, o número de filhos, mas aqui refiro-me aos filhos vivos, ok? Depois, o desejo desta mulher em ter filhos. Depois, tendo em conta o mioma, também temos que ver se o tipo de mioma, submucoso, intramural, subseroso, a localização, neste quesito, e também podíamos a quantidade de mioma. Para uma mulher que, por exemplo, esteja no climatério, mulher no climatério é a mulher que está em transição entre a fase reprodutiva e a menopausa. Sim. Para estas mulheres, nós não precisamos ser invasivos. Por quê? Porque depois da menopausa, os níveis de estrogênios diminuem. O ovário ou os ovários deixam de produzir estes hormônios. Então, ali o tratamento seria paliativo. Pequeno, médio mioma, o tratamento é paliativo. Pode ser com hormônios também. E depois desta fase, o mioma deixa de existir? O mioma pode, como não. Mas se não deixar de existir, ele vai reduzir consideravelmente. Okay. Porque o mioma tem que se alimentar, ele precisa de tudo, precisa de condições. E se não tiveres a dar condições para ele vai regredir. Pode chegar a não desaparecer, mas ele vai regredir de tamanho e já não provocará problemas para a mulher. Ok? Para uma mulher jovem, uma mulher que deseja ter filhos, uma mulher que não apresenta sangramento, ou seja, é assintomática. E o mioma, por exemplo, está no miométrio, ou é o mioma intramural, ou então subseroso. Para esta mulher, recomenda-se apenas segmento. Ou seja, a mulher vai fazendo controle, periodicamente fazer ali exames para ver o tamanho, se há alguma mudança, ok? Porque a mulher deseja ter filhos. Abi, nós temos sido às vezes muito radicais e tiramos aquilo que de melhor as mulheres têm, que é a capacidade reprodutiva. E hoje em dia não se justifica a remoção do útero por mioma. Não se justifica. Então, se a mulher for jovem, não tem filhos, pode até ter filhos, mas tem desejo em ter filhos de novo, o tratamento deve ser outro. E se o mioma, por exemplo, não incomoda aquilo que é o próprio processo de gravidez, estou a falar dos miomas que estão assim fora, então a mulher pode apenas ser seguida com controles e tudo para poder ter os seus filhos normalmente. Ok? Até que chegue a menopausa e depois por si esses miomas desaparecem. Aproveitando já este gancho, uma intervenção invasiva compromete muito a capacidade da mulher de ter filhos. Depois da cirurgia para o mioma, a mulher, de certa forma, tem risco sobre a sua reproduzibilidade?
Bem, mulheres, não. Ok? Assim, de forma geral, não. Mas depende da técnica que for usada e da experiência do profissional de saúde. Vamos lá supor que esteja a se fazer uma esteroscopia, né, transvaginal, por exemplo, e o tratamento seja esse. Há uma visualização da cavidade uterina através da vagina e ali se remove o mioma. Por exemplo, o mioma submucoso, aquele que está no endométrio. Nestes casos, se o profissional não for experiente, e tal como acontece, por exemplo, nas questões de aborto, o profissional pode acabar tirando uma parte da camada basal do endométrio. E quando se tira esta camada basal, praticamente você está a falar que a mulher já não vai ter filhos. Ou seja, a mulher não pode ter filhos, porque a camada basal é importante para que a camada a seguir, a camada espiral e tudo, esteja presente antes do filho, do embrião se implantar. Portanto, é preciso que haja condições do ponto de vista logístico e também do ponto de vista técnico do profissional de saúde. Medidas não invasivas. A mulher tem o seu mioma, mas o mioma não está a incomodar. Deixa o mioma. Vai fazendo segmento com o seu médico e caso haja necessidade de fazer qualquer intervenção invasiva ou não, o médico vai aconselhar. Ok? Usa-se muito hoje o hormônio liberador, né, de gonadotropina. E este é importante porque ele vai ajudar, né, a regular a quantidade de hormônios, né, estrogênios, progesterona, para poder equilibrar e se calhar deixarem de agir sobre os genitoblastos. Né? Entretanto, tem um porém também. A presença desse hormônio em excesso causa osteoporose, ou seja, um enfraquecimento dos ossos. Tanto em países avançados, com uma medicina já avançada, também estão a deixar de usar isso. Eles preferem fazer uma esteroscopia transvaginal, observa-se, e se não for possível com esta, pode ser feita, por exemplo, uma laparoscopia, né, uma cirurgia alta, e ali removerem o mioma, mas é mesmo só o mioma. Agora, em mulheres, por exemplo, que não desejam ter filhos, são mulheres jovens, não desejam ter filhos, porque acham que já têm os filhos, o número de filhos satisfatórios. Ali, o profissional de saúde, o médico, em conversações com a mulher e os seus familiares, podem negociar a possibilidade de se fazer uma histerectomia, mas não há razões para isso. Estudos comprovam isso. Não há razões, a menos que a mulher tenha muitos e muitos miomas, okay? E que isso incomoda o seu estilo de vida, incomoda o seu dia a dia. Ali talvez se pode estudar a possibilidade de o fazer, mas não há necessidade para tal. Existem métodos semi ou não invasivos para poder se remover o mioma. E a mulher pode conviver com o mioma tranquilamente. Normalmente. Exatamente. E se estamos no tratamento, também posso aqui falar de um método. Sim, por favor. Que se usa muito atualmente. Usa-se muito. Mas também aqui tem que se ter em conta a vontade ou não da mulher voltar a ter filhos, tendo em conta os problemas que podem surgir deste método, que é a embolização. Okay. E a embolização das artérias uterinas. Um médico experiente, através da artéria femoral, ele aplica ali um polivinil álcool, são substâncias que vão causar êmbolos a nível da artéria que está a nutrir o mioma. E como lá não está a chegar nutrientes, então o mioma acaba regredindo e pode chegar a desaparecer. Mas ele já não se desenvolve. Mas isso, como eu já disse... Dentro da nossa realidade, doutor? Dentro da nossa realidade, já se faz em Angola. Já se faz. Mas é aquela, o profissional muitas das vezes não tem em conta o lado da mulher.
ok? O profissional acha que fazendo aquela técnica estará a ajudar a mulher, mas estará a prejudicar certamente, porque é uma técnica que requer realmente desejo da mulher. A mulher precisa confirmar que já não pode, não quer ter filhos. E ali a gente faz este procedimento. Do contrário, podemos partir para outros. O outro também seria uma cirurgia, é conhecido como cirurgia com ressonância magnética nuclear, apoiada a ultrassonografia. Normalmente, o meio diagnóstico que se usa aqui é o equipamento de ressonância magnética nuclear. E com a presença do ultrassom, os raios do ultrassom normalmente eles são paralelos, né? Então ali o que se faz, eu não sei se esse método usa-se, o anterior, sim, tenho a certeza, mas esse provavelmente pelo crescimento ainda estamos meio que assimétrico, provavelmente já tem clínicas a usarem. Sim, mas aqui usa-se, por exemplo, as ondas do ultrassom não de forma paralela, mas de forma convergente. E com a visualização da ressonância magnética, estas ondas vão criar uma temperatura a nível do mioma e acabam ressecando o mioma. O mioma acaba praticamente meio que perdendo a vida ali. Então são métodos que existem, são métodos que nós podemos nos servir, apesar de ainda não termos, mas temos profissionais capazes que com mais alguma vontade é possível já termos isso. Chegamos lá. É possível chegarmos lá. Exatamente. Dentre outras medidas, o essencial ficou sobre o tratamento do mioma. Nenhuma mulher deve perder a sua reproducibilidade por conta de um mioma. Palavras do Dr. Bem-vindo Quenla. Existem outras medidas para fazer o tratamento do mioma, certo, doutor? Sem dúvidas. Temos muitas, e é bom que a esterectomia seja mesmo o último recurso. Quando, como nós chamamos sempre ao administrar ou dar um medicamento, quando os riscos superam o benefício. Exatamente. Okay? Quando existe uma desproporção entre benefício e risco, quando você vê que já não tem como, então ali tu podes aplicar, mas do contrário, não há necessidade de se remover aquele órgão tão essencial, porque isso também depois traz outros problemas para a própria vida psicológica da mulher. E é importante sempre velarmos por este lado também. E nesta senda de complicações, tirando já a esterectomia, quais são as outras complicações mais frequentes que o paciente com mioma deve estar atento ou atenta, a mulher neste caso? Sim. Quando nós falamos de complicações, estamos a falar, por exemplo, do que vem depois de tu teres um determinado problema. Entanto, quanto às complicações do mioma, é preciso que as mulheres tenham sempre em consideração que se ela, por exemplo, apresentar muito sangramento, ela pode concorrer para um quadro de anemia. É muito frequente termos, por exemplo, miomas sangrantes. Os miomas sangrantes são a causa de vidas que se perdem nos nossos hospitais. Por isso, é preciso estar atento a isso. É preciso procurar os serviços de saúde o mais cedo possível, porque o sangue é tão importante quanto a existência da própria vida. Exatamente. Depois temos também o próprio problema de infertilidade, né? Não só pela remoção do útero, mas, por exemplo, por procedimentos mal feitos pelo médico, ou mesmo também pelo local ou pela localização do próprio mioma. Então também pode ter isso. Depois também existem miomas que podem torcer, ok? E esta torção também pode ser uma complicação. Existem outras complicações que não são assim tão relevantes. Então é necessário aqui elencar estas, que a mulher deve estar atenta. E entre as grandes complicações que ela pode ter, as principais temos a infertilidade, temos a anemia, ok? E também se calhar o próprio aborto.
Sim, o aborto também é necessário. Aborto ter em recorrente conta. como complicação. Exatamente. Ela vai tendo sempre aborto, sem entender a causa. E se calhar o mioma pode até ser pequeno, mas como estar num sítio onde incomoda o progresso da gravidez, então ela vai tendo abortos recorrentes. Exatamente. E, doutor, uma questão. Sou jovem, né? Estou em idade reprodutiva. Óbvio que posso ter mioma por conta do estrogênio. E maior de idade, vai entrar para a menopausa, já tenho os níveis de estrogênios diminuídos. Há risco de eu ter o mioma? Bem, para maiores de idade, diz-se que o mioma normalmente acomete mais mulheres jovens, nós diríamos entre a terceira e quarta décadas da vida. E é factível, por exemplo, no nosso meio, mulheres com 45, 46 anos tendo mioma. Entretanto, à medida em que a concentração de hormônios, esses hormônios, reduz, também a tendência de apresentar miomas também diminui. Se pode apresentar, pode, mas diminui consideravelmente. E tão logo atinja, por exemplo, a menopausa, então podemos dizer que ela não vai ter elementos suficientes para desenvolver um mioma. Sim, mas graças ao envelhecimento dos ovários, no próprio climatério e depois da menopausa, então a mulher meio que aparta-se de apresentar miomas. Então, em aspectos gerais, mulheres em pós-menopausa, o surgimento de miomas é quase nulo, é quase impossível, se bem que não podemos aqui ser absolutos, né? Mas as mulheres, porque nesta idade ou nesta faixa já não existem elementos suficientes para que elas tenham, por exemplo, miomas. Não existem elementos suficientes. E as mulheres em idade reprodutiva ativa, estas sim têm. Mas antes a esta e depois, não, as chances são baixíssimas, para não falar nulas. Exatamente. Doutor, mais uma questão. Eu tenho mioma, mais uma vez, e como posso monitorar os meus miomas? Por exemplo, o meu médico me disse que são miomas e são inofensivos. Até então, segundo o crescimento, a localização deles, são inofensivos e eu posso viver normalmente com eles. Como eu posso monitorá-los e como é que eu posso melhorar a minha saúde pélvica? Por exemplo, estou preocupada e quero que eles continue assim até o fim. Quais são as recomendações fundamentais? Bem, para este caso, eu voltaria no tratamento não farmacológico, ok? Certo. Tratamento não farmacológico aqui é importante, tratamento preventivo, ok? Mas como já tens, então vamos falar de não farmacológico. E ali é necessário ter em conta a tua alimentação, ok? Que deve ser rica em fibras, rica em vegetais, evitar carnes vermelhas, ok? Evitar o abuso de álcool, do tabaco, ok? Controlar sempre os níveis tensionais, existe essa ligação, e visitar sempre o médico. Visitar o médico para poder se avaliar sempre a evolução ou não do mioma, se aumentou, por exemplo, aumentou mais um ou não, se mudou de lugar. Exatamente, então é preciso ter em conta esse aspecto. Mas se o teu médico disse que é inofensivo, então ele está a te dizer que tu fazes parte daquela metade das mulheres que têm miomas e eles são assintomáticos. Então, para ti e para as demais que têm esta condição, é necessário frequentemente visitar o médico e ter em consideração os fatores de risco. Ter em consideração o teu estilo de vida, porque o estilo de vida dita muito aquilo que é uma doença sobre nós, dita muito. E também nunca se esquecer as recomendações que o teu médico passa. E se eu ficar grávida, doutor, posso ter uma gravidez tranquila? Sim e não. Tu podes ter uma gravidez tranquila se o mioma
não estiver localizado numa região que não comprometa o desenvolvimento pleno do embrião. Se estiver a nível da capa muscular, se estiver mais para baixo, lá no colo uterino, se estiver a nível da serosa, as chances de importunar o desenvolvimento da gravidez são pouquíssimas. Então, tu podes ter uma gravidez normal. Uhum. Agora, se, por exemplo, se implantar, o mioma estiver no fundo uterino, né? Ou no corpo uterino, e são em áreas sensíveis ou críticas para a implantação, então ali tu podes ter problemas sim na tua gravidez. Mas de forma geral, tens um mioma, tu podes ter uma gravidez. Essa gravidez pode terminar em parto. Sem problemas. Exatamente. Lembrando que estamos a falar sobre miomas uterinos e temos como convidado o Dr. Bem-vindo Wenda, recentemente formado, médico, que tem bases suficientes para discutirmos este assunto. Já agora mesmo caminhando para o final, obrigado a todo mundo que ficou até aqui e ouviu atentamente as recomendações do nosso doutor. Doutor, então, estamos a encerrar o nosso programa. Considerações finais, considerações gerais, o que é que o doutor recomenda para os nossos ânimos ouvintes? O que é que o doutor recomenda em aspectos gerais sobre o tema miomas uterinos, principalmente para as mulheres em idade reprodutiva que têm estes fatores de risco e, de certa forma, foram despertadas sobre a existência dessa doença e sobre algumas formas para evitá-las? Bem, eu começaria por dizer que miomas existem, tal como fez referência. Miomas são entidades importantes na vida da mulher porque importunam até certo ponto aquilo que é o desenvolvimento, okay, da vida reprodutiva de uma mulher. Porque uma mulher com miomas, ela não só sente a necessidade, por exemplo, de combater o problema, mas também este mioma pode trazer outras consequências, principalmente do fórum psicológico. A mulher pode se sentir incomodada com o mioma. Por quê? Porque normalmente as mulheres podem apresentar, vamos lá ver, na dispareunia, okay? Que é aquela dificuldade, né? Ou aquela dor durante a relação sexual. E as próprias incertezas que os miomas geram. Porque alguém que tem mioma fica toda hora a pensar, por exemplo, os objetivos que ela tem consigo mesmo, né? Quanto à reprodução ou não. E ela vai pensando, e se isso afetar a minha reprodutividade? E se isso não afetar? Então, para evitar isso, é necessário que a mulher conheça o seu organismo. Conhecendo o seu organismo, saberá da existência ou não de mioma. E toda a doença, quanto mais cedo detectada ou diagnosticada, melhor é a conduta. Então, nós aqui poderíamos trazer este elemento fundamental. Visite o médico. Conheça. Se tu não precisas ter sintomas de mioma para procurares um médico. O que tu precisas é buscar se realmente tens, ou então teres a certeza que não tens miomas uterinos. Junto a isso, o estilo de vida. Mulheres, o estilo de vida joga um papel fundamental. Principalmente para aquelas que já têm uma predisposição ao surgimento deste problema. Se tu tens parentes diretos, falo de mãe, irmãs e às vezes primas, com este problema de mioma, então há uma necessidade de teres maior cuidado se quiseres não desenvolver este problema. Quanto a questões de infertilidade, há uma taxa muito reduzida que tem que ter relação, por exemplo, entre o surgimento de mioma e a presença de infertilidade. Ronda em menos de 3%. Entretanto, os métodos usados são fundamentais para isso. Os métodos usados na remoção ou no tratamento do mioma podem ditar e muito aquilo que será a tua reprodução, não, a tua habilidade, né? Esta capacidade que só Deus dá,
né, as mulheres em procriar ou não. Portanto, procurar alguém experiente. Mulheres, deixem de tabus, ok? Deixem mesmo de tabus. Vamos procurar profissionais capazes, competentes, para despistar o mais cedo possível a presença, desenvolvimento e se calhar a prevalência deste mioma. Exato. Diria, em gesto de conclusão, agradecer pelo convite. Espero que em casa consigam tirar um pouquinho, né? Falamos aqui em termos muito práticos, que uma vez seguidos nós podemos melhorar a nossa saúde, principalmente no quesito reprodução. Porque se a minha irmã tiver um mioma, ela tem um mioma, está doente. Mas eu também estou afetado com a situação que ela vive. Então não é só um problema das mulheres. Se a minha esposa, a minha namorada, a minha noiva tiver um mioma, ela é o cerne da questão, ela é o centro do problema. Mas eu também tenho, em parte, a minha vida afetada, o meu dia a dia afetado. Portanto, é necessário que todos trabalhem num sentido de melhorarmos esta questão quanto ao diagnóstico precoce, quanto ao tratamento oportuno e melhorar o estilo de vida de todo mundo, não só das mulheres, mas também de nós. Exatamente. Então, doutor, em aspectos gerais também pode dizer que a prevenção é a grande chave, sempre. Sempre foi, sempre foi. Sempre prevenir é melhor. Prevenir é sempre melhor. Nós não podemos nos dar o luxo de procurarmos, por exemplo, o médico que dá o melhor medicamento, o médico que realiza a melhor intervenção cirúrgica. Não. Estaremos a gastar não só tempo, mas também recursos. Então, se temos a oportunidade de prevenirmos, por que não? Por que não prevenir? É sempre mais barato. Muito obrigado. Obrigado, Obrigado, estimado ouvinte, por ficar conosco até o final. Agradecer ao doutor, bem-vindo, pela explanação, bela explanação. Em aspectos gerais, porque sabemos que o nosso tempo aqui não é. Levaríamos dias se for para falar do mioma como entidade patológica, ou mioma como tal. E de certeza que o doutor volta para as próximas intervenções. E então, se tiver alguma dúvida sobre miomas, deixa nos comentários e se calhar o doutor pode te responder ainda mesmo nos comentários. E o doutor Bem-vindo Kwenda então voltará para outras temáticas, para outras interações. Fica aqui o compromisso, certo? Sim. Que o doutor volta. E agradecer aos nossos ouvintes mais uma vez. Continuação de um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Beijos do coração. Falou para vocês Abel Osh Singh, vosso host. Até já.